A situação de Eduardo Bolsonaro é desesperadora. É desesperadora, porque o plano dele não deu certo. Ele achou que ia para os Estados Unidos, que o plano dele de intimidar o ministro Alexandre de Moraes ia dar certo, não deu. A cada investida de Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes dava uma pancada. Veio a suspensão dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do PGR. O que Alexandre de Moraes fez? Tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Veio a aplicação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. O que o Alexandre de Moraes fez? Prisão domiciliar para Bolsonaro. Alexandre de Moraes não recuou nenhum momento. Nenhum momento. Então, meu querido, ele achou que ia dar certo tudo isso, abalar o governo Lula com tarifaço, que foi um ato de traição ao Brasil. Ele achou que Alexandre de Moraes e o Supremo ia recuar e nada disso aconteceu. E ele esperava que isso acontecesse para que ele pudesse voltar para o Brasil como um herói e ser o candidato à presidência da República, da direita vagabunda, do centro que não vale uma pitada do sal e da extrema direita e de Bolsonaro. Só que agora nem voltar para o Brasil ele pode, porque se ele voltar ele vai para a cadeia. E o plano dele deu errado. As contas estão bloqueadas, está tudo bloqueado, inclusive da esposa dele. E a Polícia Federal, você pode ter certeza que está investigando quem está bancando, porque quem está bancando está dando todo suporte para um bandido. E vai responder também. Então, está lascado. Aí o Eduardo Bolsonaro, ele tenta dar o ar de que está tudo bem. Aí ele fez um vídeo falando da cassação nele, que está tudo bem, que eu fui cassado. Mas eu não fui cassado porque tinha dinheiro na minha cueca. Eu não fui cassado por isso. Tá tudo bem. E a nossa vitória vai chegar. Vai chegar que dia, Dudu? 48 horas, 72 horas? Quantas horas você vai querer? Vamos ver o vídeo dele aqui. Para quê, né? Para a gente rir. A gente ri da farsa. E sabe o que é o pior de tudo? O gado, os imbecis que ainda acreditam em Eduardo Bolsonaro. Só pancada, só levou pancada. E daqui a pouco vai ter que sair foragido dos Estados Unidos. Vamos ver o videozinho dele? Vamos rir junto? Olha o desespero nos olhos dele. Presta atenção, presta atenção. Acabaram de caçar o meu mandato. Não por corrupção. Detalhe, viu? Ele colocou uma musiquinha emocional no fundo. Para te emocionar. Eu tô tão emocionada. Por ter encontrado dinheiro na minha cueca ou por envolvimento com tráfico de drogas. Aliás, nós ainda venceremos, ele fala. Você viu? Ele disse que merece uma medalha. Você viu? Ele falou? Ele falou. Eu mereço uma medalha. Quem é que vai dar a medalha para ele? Alguém vai dar uma medalha para ele? Uma medalha não, mas uma coleira, quem sabe, né? Uma pulseira, eu acho que ele vai receber. Medalha ele não vai receber, não. E dizer que valeu a pena? Valeu a pena o quê? O que valeu a pena, gente? Ele perdeu o mandato dele, ele ser indiciado, vai ser processado, vai ser condenado, inelegível, valeu a pena o quê? Donald Tranqueira usou os bolsonaristas no Brasil, usou Eduardo Bolsonaro para tentar ter influência junto ao governo Lula. Donald Tranqueira acreditava que Lula ia recuar e Alexandre de Moraes ia recuar, como Eduardo Bolsonaro acreditou. Só que Lula não recuou, disse, soberania a gente não se negocia. E Alexandre de Moraes tampouco recuou. Aí o que Donald Trump fez? Voltou atrás. E o que valeu a pena para Eduardo Bolsonaro? Nada, porque nem imunidade parlamentar ele tem mais. Nem o salário dele de 47 mil reais ele tem mais. Ele não tem nada. E o papito dele, daqui a pouco não vai ter nem dinheiro para mandar mais para ele. Porque só de indenização por danos morais coletivos vai ter que pagar 30 milhões pela condenação da tentativa de golpe. Valeu a pena o quê? Para mim, o que valeu de tudo isso foi a verdade. Porque muita gente bolsonarista
deixou de ser bolsonarista graças à presepada de Eduardo Bolsonaro de atacar a nossa soberania, de atacar a nossa economia com essa questão de tarifaço alimentando toda essa situação. Muita gente abandonou o barco a partir desses ataques à nossa soberania perpetrado por Eduardo Bolsonaro. Então, se valeu a pena alguma coisa, foi essa máscara caindo e mostrando que Eduardo Bolsonaro é um grande traidor da pátria. E de parte da direita que falou, não dá mais. Inclusive do empresariado, onde quem teve que ir atrás para tentar resolver os problemas foi Luiz Inácio Lula da Silva. Inclusive abrindo novos mercados, inclusive derrubando grande parte do tarifaço, foi Lula. Então, se serviu para alguma coisa e se valeu a pena, foi só para dar os holofotes e o ambiente necessário para Lula mostrar que realmente é um grande estadista. E que o Supremo não vai recuar diante de ninguém, nem mesmo diante da maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E hoje, Alexandre de Moraes, você sabe, é reconhecido internacionalmente. Ele está entre as 25 pessoas mais influentes do mundo, graças a toda essa situação que deu um ambiente propício para Alexandre de Moraes mostrar, aqui não, aqui vocês não mandam, nós somos soberanos, estamos na nossa jurisdição, e aqui quem manda é o Brasil, é o brasileiro. Consequentemente, as autoridades brasileiras. Serviu para isso. Valeu a pena, André? Valeu a pena para isso. Para desmascarar mais um pouco a extrema-direita e envergonhar a mentira com a verdade. Serviu para isso. Parabéns. Dudu Bananinha, parabéns. Viu? E você não vai ganhar uma medalha. Eu mereço uma medalha. Que ridículo. Ninguém vai te dar uma medalha. Mas que vão te dar 2 pulseiras, vão te dar. E daqui a pouco você vai ter que sair daí escondido dos Estados Unidos. Então, foi caçado esses 2 aqui, o Hugo Mota recuou, Dudu Bananinha lascado, caçado, e daqui a pouco inelegível. Bota! E tem também a Zambetta. A Justiça da Itália adia pela 3ª vez a decisão sobre extradição de Zambelli. Por que eles estão adiando, Andréia? Por causa da defesa. Eles escutam muito a defesa, entendeu? Só que agora já foi 3 vezes. Toda hora a defesa fala, ai, não deu tempo. Não deu tempo de eu ver isso aqui, não deu tempo de eu anexar isso aqui, não sei o quê. Aí o juiz, tá bom, vou te dar mais uns dias. E agora marcou agora para o dia 20. Hoje é que dia? Amanhã. Mas amanhã é sábado, eles vão trabalhar sábado? Dia 20 de dezembro ou dia 20 de janeiro, Central? Olha aí para mim. Marcou para o dia 20. Então, adiaram novamente a decisão sobre a extradição de Carla Zambelli. E eu vou repetir a minha cognição de tudo isso. Carla Zambelli será extraditada. Pelos acordos e convenções internacionais que existem entre Brasil e Itália, ela será extraditada. Tá bom? Interessante, deixa eu te falar. A Carla Zambelli, ela renunciou, né? Na verdade, ela renunciou àquilo que ela não tinha. Não tinha como ela renunciar ao mandato que ela já não tinha mais. 20 de janeiro, marcou para 20 de janeiro uma nova data de audiência de julgamento para decidir sobre extradição. Enquanto isso, ela está presa lá. Ela pegou e disse que renunciou. Renunciou, só que não tinha como ela renunciar, porque ela já estava cassada. Mas ela disse que renunciou e o Hugo Mota, o Marmota, disse que ainda aceitou. E com isso ela perdeu o mandato. Eu até falei que acredito que o Supremo tinha que intimar o Hugo Mota, porque ele usou a motivação errada para o ato certo. Caçou a Carla Zambelli, ok, mas a motivação não é a renúncia, e sim a decisão condenatória. Mas, enfim, o Supremo tinha que intimar o Hugo Mota para corrigir esse ato. Mas, enfim, vamos aguardar. Aí, o que ela fez? Ela pegou esse documento de renúncia que não vale nada. Não vale nada. Porque a renúncia dela não existe. É um ato impossível. Ninguém renuncia àquilo que não tem.
porque ela já estava cassada por uma decisão transitada em julgado. Aí o que aconteceu? Ela pegou esse documento e foi anexar no processo, lá na Itália, para tentar ver se os italianos entendiam isso como positivo e que ela pudesse continuar lá na Itália. Já que eu renunciei o meu mandato, eu não sou deputada federal, eu não preciso nem voltar para o Brasil. Aí ela pegou e tentou anexar esse documento de renúncia lá no processo. E o que aconteceu? Você conta? Ou eu conto? Ó. Eu te conto. Ó. Eles não aceitaram o documento. Falaram não. Esse documento aí não tem nada a ver com esse processo. Se você renunciou, se você não renunciou, nós não queremos saber disso. Nós temos que saber o seguinte: se o crime que você cometeu lá é crime aqui. Se for e você teve o devido processo legal, é isso que importa. Se você renunciou, se você não renunciou, isso é um problema seu. E eles não aceitaram anexar o documento da tal da renúncia no processo. É aquilo que eu te falei, é um documento sem validade. Até porque, assim como existe a defesa de Carla Zambelli, assim como existe o Ministério Público da Itália nesse processo, onde o Ministério Público da Itália pede a extradição dela, existe também a parte diplomática do Brasil, que requer também a extradição dela. E eles com certeza falaram e comunicaram para o tribunal. Essa renúncia não existe, porque ela já não tinha mais o mandato para renunciar. Entende, meu querido? Então, é tentando passar o mel no bigode dos juízes da Itália, só que não vai dar certo. Ela será extraditada. Não tem jeito. Tá, meu lindo, minha linda? É uma questão de tempo, só isso. E lá ela está tendo o devido processo legal, como teve aqui no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. PF pede para ouvir Bolsonaro sobre bens achados em cofre no Alvorada. Segundo a Polícia Federal, os cofres foram localizados e abertos em junho deste ano, durante diligência realizada pela corporação. Diante da presença de itens vinculados ao ex-presidente, a Polícia Federal considerou necessária a oitiva de Bolsonaro para esclarecer a propriedade e a origem dos bens. A corporação não informou quais eram os outros itens localizados nos cofres. Eita, eita, eita. A Polícia Federal encontrou cofre lá no Palácio da Alvorada, da gestão ainda de Bolsonaro. A Polícia Federal não falou o que encontrou nesses cofres, mas pediu para o Supremo Tribunal Federal autorização para interrogar Bolsonaro, fazer uma oitiva e perguntar a Bolsonaro: isso aqui que a gente encontrou lá no seu cofre, o que é isso aqui? Isso aqui veio de onde? Eu não sei se é joias, eu não sei se é dinheiro, não sei. E vai ter que explicar. E se for dinheiro, é muito dinheiro. Para a Polícia Federal fazer uma oitiva, para ele ter que explicar de onde veio esse dinheiro, tem que ser muito dinheiro. Se for joias, aí é mais provável. Por que é mais provável? Por causa do contexto do roubo das joias, que Bolsonaro ali ganhou enquanto no cargo de presidente da República dos países dos Emirados Árabes. Então, ele vai ter que explicar. É arma, Andréia? Se for arma, ele também vai ter que explicar a origem da arma. Tem o CR da arma, né, que é o certificado de registro da arma. Qual a origem da arma? Enfim, eu estou falando aqui, mas eu não sei o que é, porque a Polícia Federal não soltou o que é. Nós só estamos sabendo, a informação que é oficial, é que a Polícia Federal pediu para interrogar Bolsonaro sobre os itens que foram encontrados no cofre ali deles no Palácio da Alvorada durante a sua gestão na presidência da República. Não sei, vamos aguardar. Falar nisso, você sabe que ainda existe esse inquérito policial, que na verdade não é mais inquérito. Já foi indiciado, o Bolsonaro já foi indiciado por vários crimes em relação a joias. Isso está com Paulo Gonet. Paulo Gonet tem que decidir.
e tem que se manifestar sobre isso, viu? Se vai arquivar o caso dos roubos das joias, se vai pedir mais diligência eu acho que não vai pedir mais não, foi feita muitas diligências. Ou se ele vai denunciar Bolsonaro por vários outros crimes em relação ao roubo das joias. Isso está com Paulo Gonet. E Paulo Gonet, essa semana, foi reconduzido ao cargo por mais 2 anos. Então é ele que vai decidir mesmo. Tem a situação que ainda está na fase de inquérito policial, de investigação, dos crimes cometidos, possíveis crimes cometidos por Bolsonaro durante a pandemia, dentre os quais está o crime de corrupção, no superfaturamento da vacina da Covaxin, ainda existe isso. Essa situação está no gabinete, e é um inquérito policial da Polícia Federal, está no gabinete Flávio Dino. Tá? A questão das joias está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Então tem essa situação. E ainda tem a questão da Agência Brasileira de Inteligência, que também está no gabinete do ministro Alexandre de Moraes. De escutas ilícitas, de espionagens clandestinas, usando a Agência Brasileira de Inteligência durante o governo Bolsonaro. Então existem esses 3 inquéritos policiais ainda. E outra coisa, em relação a Silas Malafaia, a Polícia Federal está para concluir o inquérito policial que está investigando Silas Malafaia. E eu tive notícias que a Polícia Federal vai indiciar Silas Malafaia por vários crimes. Vamos aguardar e ver se isso realmente se confirma. São informações dos bastidores, que a Polícia Federal está quase concluindo o inquérito policial que investiga Silas Malafaia por vários crimes. Vamos aguardar. Porque Silas Malafaia agora está brigando com a família Bolsonaro. Porque ele acha que indicar Flávio Bolsonaro à presidência, como candidato à presidência para o ano que vem, foi um erro fatal de Bolsonaro. Fatal. Que, na verdade, vai ajudar a eleger Lula. Ô, Jesus, eu me reservo o direito de ficar calado nesse exato momento. Só que eu não vou mentir, não. O que eu acho? Eu acho é pouco. Ê, Brasil varonil! Eu vou te falar. É muita coisa. É muita coisa pra gente. E até agora não tivemos mais notícias. Atualizações, consecuções. Vamos ver aqui uma galera feliz, regozijante. Vamos ver uma galera que está regozijante. Nessa sexta-feira, Hugo Mota abaixou a crista e fez o que tinha que ser feito. E eu estou regozijante. E você, como é que você está? Não, o que foi? Não, levanta a poeira, sacode. Como é que é, gente? Como é que é? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E hoje é sexta-feira. Calma, meu lindo e minha linda. Tá tudo muito numa boa, tá tudo caminhando bem. Dosimetria, André, dosimetria já nasceu morta, gente. Já nasceu morta e enterrada. Tem inconstitucionalidade de tudo quanto é jeito. Aí tem gente falando assim, não, André, mas eu vi aí, principalmente o senador Alessandro Vieira, dizer que teve um acordo, inclusive com o Supremo Tribunal Federal. Não foi acordo. O Supremo Tribunal Federal meio que deu um pitaco no início de uma das versões do PL da dosimetria. E era a versão que só ia beneficiar quem cometeu o crime em ato de multidão. Só a galera do 8 de janeiro que invadiu a Praça dos Três Poderes. Não é esse projeto que foi aprovado que beneficia Bolsonaro, não. Por isso que eu digo e repito-lhe, se o veto de Lula cair, o Supremo Tribunal Federal derruba a dosimetria. Do jeito que tá, não vai ficar. Entendeu? Lula declarou ontem que vai vetar. Congresso Nacional, você sabe, pode derrubar o veto. Se derrubar o veto, vai ter a judicialização. E tem vício de conteúdo, de matéria, de mérito, e tem vício formal do processo legislativo, que também foi desrespeitado. Já expliquei isso para vocês, não vou explicar de novo para não ficar enfadonho. Porque se ficar enfadonho, nem eu aguento, entendeu? Então não vai ficar, gente. Isso é conversa para boi dormir, entende? Agora, Lula conseguiu aprovar tudo que ele precisava aprovar. Tudo que ele precisava aprovar, Lula aprovou.
para fazer o que tem que fazer. Não vai ter para ninguém o ano que vem. Não vai ter para ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. E Flávio Bolsonaro vai passar vergonha. Se é que ele vai manter a candidatura dele. Porque se ele manter a candidatura dele, ele vai perder para Lula. Perdendo para Lula, ele perde imunidade parlamentar, porque ele não vai ter cargo nenhum. E para ele perder a imunidade parlamentar, meu querido, minha querida, logo ele vai para cadeia. Pega o código, meu lindo e minha linda. Vamos ver um povo regozijante. Vamos ver um povo regozijante que estão muito felizes com tudo. Gente, eu estou muito feliz aqui. Você sabe que essa cassação do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem foi uma luta muito grande nossa. Eu estou acabando meu mandato como líder do PT e saio com a sensação de dever cumprido. Porque desde o começo do ano a gente estava batalhando contra esse Eduardo Bolsonaro, acusando ele de traição nacional. Tudo que ele fez fora do país, fomos nós, eu e o deputado Rogério Corrêa, foi a gente que pediu a apreensão do passaporte dele. Aí ele fugiu para os Estados Unidos. Sabe quantos pedidos de cassação a gente já fez? 3 pedidos de cassação do Eduardo Bolsonaro. Eu não perdi as contas de quantos discursos a gente fez aqui, falando que era uma desmoralização para a Câmara, ter uma bancada de deputados foragidos. E hoje eu digo, a mesa da Câmara, o presidente Hugo Mota acertou. Nós estamos encerrando o ano caçando toda essa bancada de deputados foragidos. O Eduardo Bolsonaro, porque já tinha um número de faltas. Não fazia sentido ficar esperando até março. O Ramagem, o caminho era esse. Porque da mesma forma da Carla Zambelli, tinha uma determinação do Supremo para que a mesa afastasse. Então, uma vitória muito grande, viu, pessoal? E eu quero agradecer a você que foi para as ruas, tá, pessoal? Nós viramos o jogo com mobilização social, fazendo disputa política. E vamos entrar em 2026 para enterrar de vez essa extrema-direita e reeleger Luiz Inácio Lula da Silva presidente da República. Vitória! Vitória da democracia no dia de hoje. Chupa a cana que a bicha é docinha. Mas eu vou lhe dizer, é dura que nem o cacete. Ô, Jesus! E o ano que vem não tem pra ninguém. É Lula tetra. Bota! Opa! E toca. Quem não gostar é inveja. E outra coisa, ano que vem é fim da escala 6x1. Não. Não fique nervoso. Não fique nervosa. Ano que vem é fim da escala 6x1 e pronto, acabou. E é Lula. Lula na cabeça. Pronto, acabou. Está pronto e a economia está pronta para o fim da escala 6x1. Não existe um único argumento que possa dizer que a sociedade brasileira não está pronta. Porque se nos anos 80 a gente já queria reduzir a jornada de trabalho e já faz então 45 anos, a gente tem que medir os avanços tecnológicos desses 45 anos para saber que quando eu era presidente do sindicato Tom Bernardo, a Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores e produzia 1.200 carros por ano. Hoje ela tem só 12 e produz o dobro. Então, por que não reduz a jornada de trabalho? O trabalhador ficar mais tempo em casa, cuidar melhor da família, estudar um pouco mais. O país está pronto. O país está pronto para Lula tetra. Tudo foi aprovado, que precisava ser aprovado. Agora é continuar na resistência, na vigilância, e vai dar certo. É vitória em cima de vitória. Eu sei que às vezes é difícil, não vou mentir, mas o difícil dá um saborzinho mais gostoso, mais delícia para a vitória. André, deixa de patifaria. Não tô falando sério, não tô brincando, tô falando sério, entendeu? E viva a democracia, Lula tetra e tamo junto. Ai, Jesus! Vamos agora ao portal de transparência? Vamos ver quanto cada um gastou? Olha aqui, gente, vamos direto na fonte. E a suspeita é o desvio exatamente desses valores aqui, ó. Tá aqui, ó, você coloca portal de transparências, gasto de cota parlamentar.
Aí você vai sair aqui no site. Tá aqui, ó. Eu vou pôr 2023, o início do mandato. Tá aqui, ó. Você coloca o ano que você quiser. Vamos pôr 2023. Aqui você coloca o nome, ó, de quem você quer ver. Vamos colocar Sóstenes Cavalcante. Você clica aqui em buscar. Aí o sistema vai, tá processando. Aí entrou. Vamos ver quanto que ele gastou? Primeiro, olha, a cota parlamentar para o exercício da atividade parlamentar custeia despesas do mandato, como passagens aéreas e conta de celular. Algumas são reembolsadas, como as com os Correios, e outras são pagas por débito automático, como a compra de passagens. Nos casos de reembolso, os deputados têm 3 meses para apresentar os recibos. O valor mensal não utilizado fica acumulado ao longo do ano. Isso explica porque, em alguns meses, o valor gasto pode ser maior do que a média mensal. Vai acumulando dinheiro, se ele não gastar. Tá aqui, ó. Quanto que ele gastou no mês de fevereiro de 2023, Andréia? Tá aqui, ó. Ele gastou mais de 37 mil reais. Mês de março, você clica, ó, sai, 41 mil reais. Setembro de 2023, Sóstenes Cavalcante gastou quase 60 mil reais. E com o que ele gastou? Tá aqui, ó. A maior parte ele gastou com divulgação de atividade parlamentar. 153 mil reais. Depois, passagens aéreas, mais de 116 mil reais. Aluguel de veículos. Esse aqui é a principal investigação nesse momento. Aluguel de veículos. Quase 140 mil reais de aluguel de veículos. Eita, sendo que eles têm veículos à disposição deles, viu? Então, em 2023, Sóstenes Cavalcante gastou de cota parlamentar 456 mil reais, mais de 456 mil reais. Complicado, hein? Vamos ver aqui essa tabela comparativa, que ela é bem bacana. Olha aqui. Divulgação de atividade parlamentar, mais de 153 mil reais. Aluguel de veículos, mais de 139 mil reais. Passagem aérea, mais de 116 mil reais. Combustíveis, mais de 38 mil reais. Manutenção de escritório, mais de 7 mil reais. Telefonia, 29 reais. Isso aqui foi no ano de 2023. Vamos ver 2024, ano passado. Clique em buscar. Deputado Sóstenes Cavalcante. Quanto que ele gastou de cota parlamentar? Tá aqui, ó. Ele gastou um total de quase 500 mil reais de cota parlamentar. A maior parte ele gastou com divulgação parlamentar, a outra, aluguel de veículos, que é a principal suspeita aqui. Vamos direto na tabela. Divulgação de atividade parlamentar, mais de 188 mil reais. Aluguel de veículos, mais de 143 mil reais. Passagem aéreas, mais de 103 mil reais. Combustíveis, mais de 48 mil reais. Manutenção de escritório, mais de 13 mil reais. Telefonia, 40 reais. Tá aqui. Vamos ver agora 2025. Não fechou ainda, tá, gente? Tem um mês de dezembro ainda, tem que fechar total, mas já está quase todo fechado. 2025, quanto que Sóstenes Cavalcante gastou de cota parlamentar, que é o objeto da operação de hoje? Tá aqui, ó, ele gastou até agora, 445 mil reais de cota parlamentar. A maior parte, divulgação da atividade parlamentar. Que é dinheiro demais, né, gente? Aluguel de veículos, mais de 127 mil reais. Tabela comparativa, tá aqui, ó. Divulgação de atividade parlamentar, 180 mil reais. Aluguel de veículos, 127 mil reais. Passagens aéreas, 88 mil reais. Combustíveis, 38 mil. Manutenção do escritório, 9 mil. Passagem aéreas, 3 mil. Serviço de táxi estatal, 24 reais. Telefonia, 17 reais. Vamos ver do Carlos Jordi agora? Vamos ver o Carlos Jordi, quanto que ele andou gastando de cota parlamentar, que está sendo objeto da investigação nesse exato momento e da operação da Polícia Federal, notadamente no que tange ao desvio de dinheiro com combustível. Vamos ver aqui. Esse aqui é o Gustavo Gaia. Vamos ver o Gustavo Gaia, depois a gente vê o Carlos Jordi.
Gustavo Gaia foi objeto também de operação da Polícia Federal. Vamos ver 2024, ano passado, quanto que Gustavo Gaia gastou. Busca, clica em buscar. Está rodando aqui, nós vamos ver. Gustavo Gaia gastou R$427 mil com cota parlamentar, que ele já foi indiciado pela Polícia Federal. A maior parte, manutenção do escritório dele, quase R$200 mil. Está aqui, ó. Manutenção de escritório, mais de R$175 mil. Aluguel de veículos, mais de R$144 mil. Divulgação de atividade parlamentar, mais de R$40 mil. Combustíveis, mais de R$23 mil. Passagens aéreas, mais de 13 mil. Passagem de novo, 11 mil. Fornecimento de alimentação do parlamentar, mais de 6 mil. Telefonia, mais de 6 mil. Serviço de táxi, pedágio e estacionamento, mais de 2 mil. Serviço de segurança prestada por empresa especializada, mais de 2 mil. Hospedagem, exceto no Distrito Federal, porque ele tem um apartamento de graça para ele, R$295. Isso aqui foi o que o Gustavo Gaia gastou o ano passado. Esse ano agora, Gustavo Gaia diminuiu o gasto. Por quê? Porque ele foi indiciado pela Polícia Federal. Por isso que ele diminuiu o gasto. Olha aqui, ó, 2025. Essa é a minha percepção. Vamos clicar aqui para ver quanto que ele gastou esse ano. Esse ano ele gastou R$217 mil. Por quê, Andréia? Porque ele foi objeto de operação da Polícia Federal no início desse ano e a Polícia Federal já indiciou Gustavo Gaia exatamente por fraude ali, por roubar dinheiro de cota parlamentar. Vamos ver agora o Carlos Jordi. Quanto que ele está gastando, quanto que ele gastou de cota parlamentar, que é exatamente a operação de hoje da Polícia Federal em relação ao desvio de cota parlamentar, em relação a Sócios Cavalcante, que eu acabei de mostrar para vocês, que gastou quase R$500 mil só de cota parlamentar, e vamos ver agora o Carlos Jordi, quanto que ele gastou. Vamos ver o ano passado, 2024, buscar Carlos Jordi, tá aqui, ó. Vamos ver quanto que ele gastou. Ele gastou quase R$300 mil de cota parlamentar. A maior parte, aluguel de combustíveis, aluguel de veículos, que é exatamente a grande suspeita da Polícia Federal. Aluguel de veículos. Criavam uma situação fraudulenta em que, na verdade, não tinha um aluguel dos veículos. E eles pegavam o dinheiro e embolsavam. Aluguel de veículos, ele gastou mais de R$84 mil. Divulgação de atividade parlamentar, mais de R$70 mil. Manutenção de escritório, mais de R$66 mil. Passagem aérea, mais de R$54 mil. Combustíveis, mais de R$16 mil. Telefonia, mais de R$4 mil. Serviço de táxi, pedágio e estacionamento, R$65. Vamos ver agora esse ano, quanto que ele gastou em 2025, que o ano ainda não fechou. Carlos Jordi, quanto que ele gastou? Ele gastou quase R$500 mil esse ano, que ainda não está fechado, só de cota parlamentar. A maior parte ele gastou com divulgação de atividade parlamentar. A segunda maior parte é exatamente aluguel de veículos. Vamos ver a tabela comparativa. Divulgação de atividade parlamentar, gastou mais de R$154 mil. É dinheiro que não acaba mais, gente. Aluguel de veículos, mais de R$123 mil. Passagem aéreas, mais de R$80 mil. Manutenção de escritório, mais de R$68 mil. Combustíveis, nossa, gasta dinheiro demais com combustível, gente. Para onde que esse povo vai com tanto combustível de jeito? Mais de R$51 mil só de combustível. Telefonia, mais de R$6 mil. Passagem aérea, mais de R$1.000. Serviço de táxi, R$800 e poucos. Hospedagem, tal, R$480. Então, ele gastou, nesse ano até agora, que não está fechado, quase R$500 mil. Isso aqui é oficial. Isso aqui você encontra no portal da transparência da Câmara de Deputados Federais. E a operação hoje da Polícia Federal em relação a Carlos Jordi e a Sócios Cavalcante é exatamente investigando desvio desses valores que eu acabei de mostrar para vocês, que são valores oficiais, pelo crime de peculato, que é quando você pega parte desse valor,
desvia e se apropria de forma indevida. E lavagem de dinheiro. Fazia um esquema ali fraudulento junto com assessores e com empresas para dar a pseudo-sensação de que estava tudo certo, tentando lavar o dinheiro para usar esse dinheiro em proveito próprio. E organização criminosa, já que tem envolvimento de outras pessoas, notadamente assessores dos dois parlamentares. Igualzinho o caso de Gustavo Gaia. Gustavo Gaia, inclusive, já foi indiciado pela Polícia Federal e temos que aguardar agora a manifestação do Procurador-Geral da República com a denúncia ou não. E cerca de R$400 mil, essas fotos são do valor encontrado, foram encontrados na casa do deputado federal, Deus, Pátria, Família e Patifaria, e muito dinheiro guardado do Sóstenes Cavalcante. É o que está acontecendo nesse exato momento. Para mim, também deve ter, dentro do inquérito policial, 2 linhas de investigações. Guardando dinheiro para compra de votos para o ano que vem, é o Caixa 2, e a outra linha de investigação, para enviar dinheiro para os foragidos bolsonaristas, tipo Alexandre Ramagem, tipo Eduardo Bolsonaro. Não digo nem mais Carla Zambetta, porque Carla Zambetta já tem comida para comer lá dentro da cadeia. Entendeu, meu querido? É essa situação que está ocorrendo nesse exato momento. Vamos ver a atualização sobre essa situação, uma vez que a Polícia Federal está na rua nesse exato momento. Ressaltando que tudo isso se deu porque a Polícia Federal encontrou conversas dos assessores desses 2 deputados em celulares, em documentos, em e-mails, exatamente tratando dessas situações de desvio de dinheiro de cota parlamentar e como daria a pseudo-sensação de que isso estava lícito, notadamente com desvio de dinheiro para aluguel de veículos. Exatamente isso. Está aqui no G1, a última notícia, vamos ver aqui agora. Eles estão dizendo que é perseguição, tá? Eles dizem que é perseguição, que estudam a perseguição contra eles, que eles não estão fazendo nada e não fizeram nada. Não tem nenhuma atualização nova, diferente daquela que eu acabara de te explicar aqui. Aqui a gente pode entender por que tem tanta galera, deputados e senadores do PL, notadamente deputados, que estão querendo o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. E para pensar no seguinte, aquele que tem coragem de roubar dinheiro público de cota parlamentar, também tem coragem de desviar e roubar dinheiro de emenda parlamentar. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é só o tico-tico-tico. Vai ter muita gente ainda para cair. Vai ter muita gente ainda envolvida. Isso aqui é cota parlamentar. Se em cota parlamentar eles fazem isso, imagino que eles não fizeram com emenda parlamentar. E é por isso que existe esse movimento, no meu entendimento, de tentativa de derrubada de ministro do Supremo Tribunal Federal, e toda situação eles falam que é ativismo judicial, que é o Supremo comunista, ditador da toga. É por quê? Porque eles têm rabo. E eles sabem o que fizeram no verão passado. E vão ser pegos. Antes de serem pegos, eles tentam descredibilizar, desmoralizar aqueles que vão colocar eles na cadeia. É isso que está acontecendo, especialmente na Câmara de Deputados Federais, com a bancada do PL, de Deus, Pátria, Família e muito dinheiro escondido. É isso que está acontecendo. Então, não venha, não. Para além da situação dos golpistas, que Alexandre de Moraes está para os golpistas, assim como Flávio Dino está para quem está roubando dinheiro público, deputados e senadores, seja de cota parlamentar, seja de emendas parlamentares. Por isso, tanto ataque, por isso, toda essa situação contra ministros do Supremo Tribunal Federal.
E não adianta tentar. Não. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom não é bandido anistiado ou dosimetriado. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso, precisa ir para a cadeia, precisa ir para o xilindró, para ter a oportunidade de mudar de vida e se ressocializar. Entendeu? É por isso tanto ataque ao Supremo Tribunal Federal hoje. É essa a situação.